Oi pessoal, tudo bem? Eu vim gravar rapidinho um relato do meu parto, né? O relato da minha bebê. Bem breve, assim, tentarei ser o mais breve possível, né? Vou tentar fazer um pequeno resumo de antes do trabalho do parto, pra vocês entenderem a situação mais ou menos. Quando eu tava com 33 semanas mais ou menos, 32 para 33 semanas, eu comecei a ter muitas cólicas. Muitas cólicas. E a minha obstetra resolveu fazer um exame de toque para saber como é que tava, né? No colo, enfim, porque muitas cólicas, embora seja normal, pode ser ameaça de parto prematuro nesta época. E então, ela fez o exame de toque, né? E falou pra mim que eu tava com o colo curto. E aí ela pediu, né, que eu fizesse repouso e tentasse, pra gente ver se segurava a bebê pra não ser mais prematura. E aí a gente assim fez. Ela me passou uma injeção, pediu repouso, absoluto não, relativo, repouso relativo, né, que é aquele repouso que você pode fazer algumas coisas, só não pode pegar peso, ter relação, enfim, algumas coisinhas assim. E ela pediu que eu fizesse esse tipo de repouso. Aí, como por precaução, ela pediu uma injeção de corticoide, que é aquela injeção para amadurecer o pulmão, e pediu esse tipo de repouso. E usar progesterona, né? No caso, Ultragestan. Quem já esteve grávida e já teve, né, ameaça de parto prematuro sabe o que eu tô falando. E aí ela pediu que eu fizesse o uso desse medicamento e fizesse o repouso. Tá, aí com 33 semanas ela pediu que eu fizesse até as 37 semanas, que é quando o bebê não é considerado mais prematuro. Sendo que nesse meio tempo eu tomei um tombo no meio da rua e caí de barriga no chão, enfim, né? Já tava legal pra caramba e ainda fui tomar um tombo. E aí eu fiquei de repouso desse período, né? De 33 a 37 semanas. Quando foi 37 semanas ela pediu pra suspender, porque o Ultragestan dificulta entrar em trabalho de parto, né? Se passado desse tempo gestacional. E aí eu parei quando ela pediu que parasse, né? E aí, mas tava tudo bem com a bebê, tava tudo normal, enfim. E aí eu parei. Aí quando foi 37 alguns dias, sei lá, 4, 5 dias mais ou menos, eu comecei a ter muitas dores. E assim, eu tinha as contrações de treinamento muito fortes mesmo. E então eu cheguei a parar na emergência 2 vezes no mesmo final de semana, porque primeiro eu pensei que eu tava tendo perca de líquido, tive perda de líquido e chegou lá e a gente viu que não era. E a primeira eu tava com muita cólica, assim, de 7 minutos, mas não passava disso, né? E a gente sabe que pra ser considerado trabalho de parto mesmo, ela precisa estar em 5 minutos e diminuir, enfim, ser intensa, assim, enfim, tem alguns sintomas que encaminham para ser totalmente o trabalho de parto em si, não os pródromos, como são chamados. Não os pródromos, que era o que eu tava sentindo naquela semana. E aí a médica pediu, né, que eu fosse à emergência, eu fui à emergência 2 vezes, e o meu colo estava grosso, muito grosso, segundo a obstetra de plantão, estava muito grosso e eu não tinha dilatação, né, embora eu estivesse com as contrações e tal, eu não tinha dilatação. E aí, isso na sábado e no domingo. Aí na segunda-feira eu conversei com a minha obstetra e a obstetra falou assim, se você não melhorar, a gente vê, né? Aí na segunda-feira eu fiquei bem. Na terça eu tive tive perda de líquido, né? Então eu tava ameaça de bolsa rota, né? Fala. E aí eu fui na minha obstetra de manhã cedo e ela pediu que a gente ficasse avaliando e se caso não progredisse, a gente faria uma cesárea, já que a indução ela é contra, né, e por eu já ter uma cesárea, né, já ter uma cesárea prévia, ela não indicava muito que eu tivesse indução com ocitocina, né, enfim. Aí durante o dia eu fiquei normal, tudo bem e tal, eu já sabia que a bebê nasceria naquele dia, porque ou seria ou natural ou por cesárea, então eu já tinha ciência disso, né?
E aí a gente foi e eu já tava com dor, com muita dor, né? Nesse dia eu tava antes da cesárea, porque a minha bebê foi cesárea, antes da cesárea, eu tava tendo contrações direto, assim, perto da hora de ir pro centro cirúrgico eu tava tendo muita contração. Mas nem tchum, né? Enfim. E aí a gente já imaginava que a bebê nasceria. Ela falou que de qualquer jeito eu me internaria naquele dia às 4 horas da tarde. E aí foi escolhido o hospital. Primeiro a gente estava em dúvida qual hospital seria, porque não tinha leito, né? Não tinha leito disponível no hospital que ela pretendia fazer o parto. Não foi o hospital que eu queria, assim, era a minha primeira opção, mas depois eu fiquei meio decepcionada porque lá não tem vacina, né? A criança não sai vacinada, embora saia com alguns exames, mas não sai vacinada. Então eu acabei meio que ficando assim, mas já que ela gostava tanto do hospital, que ela precisava tanto do hospital, eu topei. Né? Porque não é um hospital ruim, mas entre os dois eu preferiria a minha opção. Enfim, cheguei no hospital, fiz internação super tranquila, fui pro quarto com meu esposo tava lá o tempo todo, fui pro quarto, antes disso, eu de qualquer jeito tinha que ficar em jejum, fiquei em jejum, né, ela pediu, de qualquer jeito eu fiquei em jejum, porque não sei como é que vai ser, enfim, aí eu fiquei em jejum, comi comida leve no dia, fiquei em jejum porque eu já imaginava que talvez fosse uma cesárea, enfim. E eu fui pra internar, fui me internar. Internei, fiquei lá no quarto, tranquilo e tal. E aí quando foi 7 horas, chegou o maqueiro, antes de ver a enfermeira, ver a nutricionista, conversar, né, como é que era o sistema do hospital, perguntar o que eu comia, o que eu não comia, enfim. E aí, 7 horas o maqueiro veio. Eu tinha a orientação da enfermeira de quando fosse uma hora antes do parto, da cesárea, né, que eu colocasse o roupão e colocasse a touquinha, tá? E aí assim eu fiz. Quando foi 7 horas ele veio me chamar. Antes disso a minha médica já tinha passado no quarto e o anestesista também tinha passado no quarto, conversado comigo. O anestesista, um amor, assim, sabe? Um amor o anestesista, realmente. Sabe? É a pessoa que, naquele momento, é a pessoa mais importante do parto, vou ser bem sincera. Nem minha médica, eu fiquei tão feliz de conversar com ela, mas eu me sentia calma. E ele tem uma paz incrível que me ajudou muito. Enfim, aí eu fui pro centro cirúrgico e tal, morrendo de medo, morrendo de ansiedade. Minha mãe chegou, minha filha chegou, uns amigos nossos chegaram, e aí eu fui pro centro cirúrgico já sabendo que tinha gente lá, me esperando. Então, me esperando ver. Então eu fui pro centro cirúrgico e aí começou todo o procedimento, né? Que é a questão de perguntar se eu tenho um tipo de alergia, ver meus exames. E aí ele fez toda aquela asepsia e tal. Eu não vou entrar nos detalhes porque, né? E aí fizeram todo aquele procedimento, né? E começou a cirurgia. E aí o anestesista, muito carinhoso, ficou o tempo todo do meu lado. E eles têm que realmente ficar. E só que eu fiquei meio nervosa porque na minha primeira gestação da minha filha, mais velha, eu fiquei deitada, assim, né, pra tomar anestesia. Dessa vez, não, mentira, peraí. Dessa vez eles me colocaram de lado e pediram pra segurar as pernas. Então pra mim foi diferente, então eu fiquei meio nervosa assim, mas a minha médica me segurou e tal, e aí eu consegui botar a anestesia, né, conseguiu me dar a anestesia. E aí começou o procedimento e tal, e aí ele ficava o tempo todo do meu lado, perguntando como é que eu tava, e eu tava relativamente bem, só que eu tive reação no momento da anestesia, da cirurgia, eu tive uma reação meio estranha. A anestesia meio que subiu, então eu senti o braço dormente, senti os 2 braços dormentes, fiquei com falta de ar. O anestesista ficava o tempo todo, olha, essa pressão baixou um pouquinho, mas tá tudo bem, é super normal, e ficava me medicando, né, de acordo com o soro, os batimentos cardíacos estavam ótimos, a pressão estava ótima, só que eu tive um pouco de reação. E aí, tanto que algumas fotos minhas eu tô sempre meio de olho fechado, porque eu tava meio falta de ar, meio me sentindo mal. E
Mas assim, nada absurdo, é realmente reação da própria anestesia, enfim. E aí eu fiquei lá, acho que sei lá, eles começaram a conversar, porque começaram a conversar e tudo, e o anestesista colocou a música ambiente, então tava uma delícia, realmente tava uma delícia, assim, tava tudo muito calmo, todo mundo calmo, e então foi muito gostoso, assim, né, exceto pela minha reação, mas foi super tranquilo. E aí, sei lá, cerca de 15 minutos, né, de começar, a Lorena nasceu. E aí foi muito engraçado, porque olha como é que ela é gordinha, cabeludinha, minha filha é cabeludinha. E como é que ela é cabeludinha e tal. E aí mostraram pra mim e tal, meu marido tirando foto, todo feliz. E aí mostrou pra mim, aí veio aquele primeiro cheirinho, né, que te dá na criança. E enfim, nasceu. Aí eu continuei um pouco me sentindo mal, mas ao mesmo tempo eu já estava medicada. Então fui recobrando o mal-estar, né, fui recobrando o meu normal. E aí quando eu saí terminaram de fazer a cirurgia e tal, no final da cirurgia eu já estava sentindo a perna direita. Tanto que eu mexi o pé direito. Isso aí foi... Eu senti que eu estava mexendo o pé direito, numa boa. Enfim. E aí fui pro quarto, né, aquele procedimento todo, não pode falar, não pode levantar a cabeça, enfim. E aí de novo, né, eu fiz todo esse procedimento e fui pro quarto, né, esses meus cuidados, não conseguia mexer direito. Logo depois eu comecei a sentir a perna esquerda, mas a direita foi a primeira a voltar ao normal. E aí eu via bebê rápido, assim, porque eles vão direto para o berçário, né, tem aquele primeiro cuidado todo. E eu vieram falar comigo, meus amigos, minha mãe, né, meus sogros também vieram, enfim. E aí foi muito legal, porque eu vi a minha filha muito feliz nas fotos, sabe? Porque eu não podia estar lá no momento, óbvio, eu estava na sala de cirurgia. Mas a primeira visão dela, sabe? Assim, foi muito legal, inclusive no quarto. Então eu fiquei super bem, né? Eu tive uma reação também à morfina, porque tive coceira, muita coceira, mas a reação totalmente normal. Eu já sabia que era normal e me avisaram que era normal, né? E eu fiquei os 2 dias, 2 dias não, fiquei um dia inteiro e à noite, né? Por exemplo, eu entrei na terça, na quinta de manhã eu tive aula, né? Eu fiquei quarto dia inteiro. E aí foi super bacana, fizeram os exames com ela lá, fizeram alguns exames, lá não dá vacina, isso é um horror, eu acho um horror. O hospital do porte que não dá, particular do porte que não dá vacina, eu acho um horror. A coisa que eles fazem lá é fazer a certidão de nascimento. Tem eles levam o serviço do cartório pra dentro do hospital e isso é bacana. Mas a questão de não dar vacina pra mim me incomodou, né, mas tudo bem. E fui muito bem tratada, sabe? Bem tratada assim pelas enfermeiras e tal. Mas o hospital em si eu esperava mais, vou ser bem sincera com vocês. Mas esperava mais, enfim, tinha algumas regras do hospital que eu não concordava, inclusive a regra do acompanhante, porque não foi cumprida. Eu vou falar aqui no vídeo pra vocês que não foi cumprida a regra do acompanhante, mas como a gente fica tão, sabe, querendo saber só do bebê, que a gente nem tá aí pra questões de regras, das leis, enfim. E no hospital, vou até falar no hospital São Francisco, maternidade São Francisco, e eles não respeitam, porque a lei do acompanhante não distingue se é homem ou mulher, e pode ficar no quarto com você. E meio pai, enfim, não distingue. E eu não gostei disso porque, sabe, não gostei disso, foi uma coisa que pra mim me incomodou, né? E que se eu tivesse talvez um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, talvez tivesse feito a lei valer a pena, a lei ser cumprida, né? Então, mas no momento eu não tava, a gente fica tão, sabe, tô querendo que acabe logo, que você quer ver sua filha, quer tá tudo bem e tal, que você não pensa nisso, entendeu? Mas eu não fiquei com acompanhante, porque minha mãe não podia ficar comigo e meu marido também não pôde. Então, sabe, é uma idiotice, vou ser bem sincera. É uma idiotice porque
Nem todo mundo tem mãe, nem todo mundo tem irmã, nem todo mundo tem tia, eu posso ficar com você. E aí? E aí você fica sozinho? Enfim, a lei não distingue homem ou mulher da questão do acompanhante, né? Da lei de acompanhante. Mas, enfim, minha filha nasceu super bem, super saudável. Ela nasceu com 3,155 kg. Não, 3,155 kg e 46 centímetros e meio, entendeu? Coisa de baixinha e meio. E super cabeludinha, super gostosinha. Mama muito, desde a maternidade, mama bem, né? E a gente tá muito, muito feliz com a chegada da Lorena. Eu vou fazer alguns vídeos de comprinhas, que eu já comprei algumas coisas pra ela, de produtos que eu tenho usado nela, que eu tenho gostado. Enfim, então vai ter umas dicas legais para as mamães de primeira viagem, para as mamães as amigas que estão gravidinhas, que pode ajudar, como me ajudou muito, 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 muito esse tipo de vídeo, tá? Então é esse o meu relato rapidamente, até conseguir ser bem breve. Eu falo muito rápido, mas consegui ser breve e contar pra vocês um pouquinho do relato do meu parto, tá? Eu já tô com 27 dias, tô super bem, não me arrependo da cesárea, embora talvez quisesse ter tido a experiência do parto normal, mas deixa isso pra outra encarnação, pra outra vida, enfim, porque você acreditar, porque eu não pretendo ter mais filhos. Só se Deus quiser muito, mas assim, tá? Só se Deus falar, minha filha, tem que ter, porque daqui eu não pretendo ser mais nada, enfim. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não me arrependo da cesárea, minha recuperação está sendo relativamente tranquila. Enfim, está sendo tranquila. E eu tenho seguido a risca também, algumas recomendações. Mas também com quase um mês eu tô minha vida normal, né? E é isso. Beijos. Tchau, tchau.